Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Museu de Zoologia. Este que é o primeiro podcast desse ano de 2024. E você já sabe, o podcast do Museu de Zoologia é feito com muito carinho para você que gosta e se interessa em conhecer mais sobre o fantástico mundo dos animais. Hoje nós vamos falar sobre o curso de Ciências Biológicas. Um curso que, além de tantos objetivos fantásticos, se propõe a estudar a vida nas suas mais diversas manifestações. E é com a coordenadora deste curso, Mainara Figueiredo Cascais, ela, que é uma pesquisadora de ponta, professora, doutora em Ciências Ambientais e coordenadora do curso de Ciências Biológicas. É ela que vai nos trazer, né, um pouco sobre esse curso que eu sempre digo, Mai, que é o curso de onde nasceu o Museu de Zoologia, né? E além disso tem todo esse meu, vamos dizer assim, essa minha gratidão a esse curso. E agora, logo nesse início de ano, né, e os alunos voltando e tantos outros que estão se preparando para o futuro vestibular e suas profissões, levar eles um pouquinho do que é esse curso tão bacana, né, que a universidade tem oferecido nesses longos anos, né, de instituição. Mai, seja muito bem-vinda novamente, né, ao nosso podcast. Nós já realizamos alguns outros, compartilhaste com o nosso público informações muito preciosas sobre a fauna. Mas neste de hoje, com certeza, falamos um pouco sobre o curso. Bem-vinda, querida. Obrigada, professora Morgana. Obrigada para todo mundo que nos assiste, ouve aqui, né, no podcast do Museu de Zoologia. É um imenso prazer reiniciar esse projeto que foi tão grandioso em 2023 e receber, né, esse presente de estar aqui nesse dia compartilhando informações sobre aquilo que a gente ama falar. Verdade. Além, né, de ter essa paixão pelos animais, é essa paixão pela escolha profissional. Né, e poder levar para o público quem é esse profissional biólogo, né? O que esse curso da nossa universidade, que é uma universidade comunitária, tem para trazer de formação, de experiência, esse curso que me formou, que formou a professora. Então, é uma história que perpassa a vida de muita gente. É verdade, Mai. Né? Eu lembro, assim, com tanto carinho, momentos tão ricos que eu tive aqui dentro, enquanto ainda aluna do curso de Ciências Biológicas, descobri tantas coisas, tantos conhecimentos preciosos sobre a vida, né? E dali não sai mais. Não. Né? É algo assim tão fascinante, porque fala de vida, né, Mai? Fala de vida, acho que fala de cuidado. De cuidado, de respeito, né? De respeito. De conhecimento nas mais diferentes manifestações da vida. Então, é algo de conhecimento, vamos dizer assim, para todo cidadão. Para todo cidadão. Né? Independente de eles exercer ou não, isso é um conhecimento precioso que todos deveriam, pelo menos em alguma fase da vida, ter pelo menos uma parte desse conhecimento, né? Para poder lidar melhor com as questões ambientais, com as questões de saúde pública, né? Para as decisões, né? Hoje, quando a gente pensa em meio ambiente, até alguns anos atrás, muito influenciado pela década de 70, né, no movimento ambientalista daquela década, se tinha a ideia de que o ambientalista era aquela pessoa que gostava só de abraçar a árvore. Isso. E hoje, o profissional biólogo, ele tem outra expertise. Com certeza. Ele é um apaixonado, sim, normalmente, né, pela natureza, por um meio ambiente conservado, mas ele tem a percepção de que a sociedade precisa avançar no desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento precisa ser sustentável. Verdade. Porque senão logo ali na frente a gente enfrenta situações que afetam diretamente a saúde humana e a saúde ambiental. Né? Perfeito. Se a gente pensar na Covid-19, por exemplo,
né? Quantos estudos apontam que ela é uma resposta ambiental a todo o cenário de degradação que a gente vive? Então, acho que esse olhar múltiplo do profissional biólogo, ele agrega em qualquer local que o biólogo está. Então, ele agrega desde o churrasco de domingo da família, como se esse profissional está na sala de aula, se ele está numa empresa, se ele está numa universidade, se ele está no campo autônomo do seu trabalho. É um profissional com multifocos, né? Ele tem uma visão muito ampla e uma visão muito orgânica das funções. Perfeito. E eu acho que isso encanta, né, os acadêmicos que chegam até a gente todo semestre e os que perpassam por dentro do nosso curso. Perfeito. É tão verdade tudo isso, né, Mai? Porque existe aquela questão do encantamento pelo curso, porque à medida que as pessoas vão se adentrando no curso, na verdade ele já tem uma paixão já pré-existente, né? Que vai sendo alimentada, estimulada, e a gente sabe que o encantamento é um dos alicerces do conhecimento. Com certeza. E isso faz toda uma diferença, né, num profissional. Não existe conhecimento sem paixão, com né? Com certeza. Mas, Mai, especificamente sobre o curso, que agora tens agora toda uma coordenação, vamos dizer assim, um caminhar que tu já vinhas acompanhando, né, dentro da coordenação do curso. Vamos falar um pouco agora para esclarecer para aquelas pessoas que não sabem nada do curso de Ciências Biológicas, Mai. A que esse curso se propõe? Perfeito. O curso de Ciências Biológicas na Unesc, ele tem quase a mesma idade da nossa universidade. Então, ele está entre os cursos formadores, né? Lá da FUCRI. Quanta experiência, ainda. Hein? Então, são mais de 50 anos atuando na formação de biólogos, bacharéis e licenciados da nossa região. Hoje, o curso conta com as duas habilitações. Então, nós temos um curso que é o curso de Ciências Biológicas Bacharelado e um curso que é o curso de Ciências Biológicas Licenciatura. Qual a diferença, Mai? Eu acho que é sempre uma das maiores dúvidas, né? Quando a gente recebe alguma família, algum acadêmico interessado, o que um biólogo bacharel faz que um licenciado não faz? Isso. Essencialmente, os conteúdos básicos, eles são os mesmos. Zoologia, botânica, ecologia, genética. O que difere é que o licenciado tem na sua grade curricular uma quantidade de disciplinas voltadas à formação docente, à formação do professor. Então, o licenciado, ele sai diretamente habilitado para a sala de aula. Certo. Do 6º ano até o ensino médio. Mas ele também pode ser educador ambiental em diversos espaços formativos, ele pode trabalhar com a gestão educacional em diversos espaços, ou até mesmo fazendo uma complementação de horas, que até pode ser feita junto com o bacharelado, ele terá as mesmas condições de trabalho de um bacharel. E aí, nesse movimento, o bacharel, então, ou o licenciado que realiza essas horas complementares, ele tem 3 grandes áreas de atuação. Ou ele vai estar atuando na área de meio ambiente, ou na área de saúde, ou na área de biotecnologia. Então, o profissional biólogo, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas eu conheço um biólogo que trabalha lá com desenvolvimento de vacina. Não, mas eu conheço aquele biólogo que trabalha lá em campo resgatando animais. Mas eles tiveram a mesma formação? Sim, inicialmente sim. E aí, a partir dessa formação inicial, ele vai buscar essas áreas de desenvolvimento. E, Mai, então existe essa diferença entre os dois em relação a algumas disciplinas, né? Isso. Mas o tempo de duração dos dois cursos é o mesmo? Como funciona o tempo de duração do curso? Hoje, o curso de Ciências Biológicas Bacharelado, ele é noturno e tem duração de 4 anos e meio. E a licenciatura também é noturna, mas tem a duração de 4 anos. Então, tem um semestre de diferença entre um e outro. Mai, o perfil desse profissional, existem algumas características, além, claro, desse interesse, mas
Cada profissão tem um perfil, né? Uhum. A ser algumas características assim que associam, né? Como é esse perfil de um biólogo, o perfil de uma pessoa interessada, né, nesse curso? Eu sempre digo que me parece, né, que o perfil, a peça fundamental do perfil de um biólogo é a curiosidade. Concordo. É aquele aluno que lá no ensino fundamental, ensino médio, não se satisfazia com porque sim, ou porque não. Então, é aquele aluno que sempre queria saber um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor, ter uma explicação embasada, né, num dado científico, numa informação pautada aí na ciência. Então, acho que esse é o perfil número 1 do nosso ingressante. Curiosidade, né? E não é qualquer curiosidade, é aquela fome de aprender, aquela vontade de saber. Ao longo do curso, eu acho que a gente vai tendo perfis diferentes sendo formados. Eu tenho alunos, né, profissionais que vão se destacar pela sua oratória e normalmente conseguem conduzir, né, levar ao outro esse conhecimento. Perfeito. E muitos deles estão nesse caminho na licenciatura, né, para se tornar um excelente docente. E outros querem esse caminho dentro do bacharelado muito voltado à divulgação científica, que hoje é um ramo dentro da ciência que se expande, que é levar o conhecimento científico de forma fácil para aquela comunidade que não está dentro da universidade, para que todos tenham acesso a uma informação de qualidade. Democratizar, né? Democratizar a ciência, né? Que a gente ouve movimentos de ciência cidadã, né? Vários divulgadores científicos aí que a gente ouve pelas diversas redes sociais. Então, esse é um perfil do aluno que vem surgindo, o aluno que tem essa facilidade de comunicação. Um outro perfil também é aquele que é mais quieto, mas que bota ele numa bancada de laboratório e ele dá um show. Né? Então, acho que esse perfil do profissional biólogo é um perfil de um profissional que vai estar no mercado de trabalho, buscando a excelência das suas responsabilidades, das suas atribuições, sejam quais forem, e sempre tendo um aporte científico, entendendo quais são os movimentos atuais do conhecimento, do mercado, de atuação e levando essa excelência acadêmica até o mercado de trabalho. Perfeito. E falando em mercado de trabalho, Mai, na nossa região, como está esse mercado de trabalho? A nossa região, hoje a Unesc, o curso de Ciências Biológicas da Unesc é o responsável por formação de praticamente todos os nossos docentes de ciências e biologia aqui da região sul. Então, nós temos a certeza que formamos professores com muita qualidade, porque temos espaços formativos muito importantes. O Museu de Zoologia, por exemplo, é um exemplo cotidiano de como formar e de como levar o conhecimento aos diversos públicos. E ele está no coração do curso de Ciências Biológicas. Assim como outros laboratórios, como o herbário, laboratório de ensino de ciências e, né, toda a diversidade de estrutura da Unesc. No campo do bacharelado, nós temos um passivo ambiental muito grande na nossa região. Né, a mesma estrutura que nos posicionou como cidade do carvão, né, em um período em que os impactos ambientais também não eram tão considerados, né, então a gente tem um passivo ambiental muito grande. Então o biólogo hoje, ele é o único profissional habilitado a, por exemplo, realizar um levantamento de fauna numa região. E aí, com o levantamento de fauna, dependendo do grupo que ele está estudando, ele pode entender que tipo de ameaça aquele ambiente está sofrendo. E esse mesmo profissional é responsável por indicar medidas ou mitigatórias, ou medidas de responsabilidade, ou até de reversão daquele dano. Atualmente,
o biólogo também pode estar em muitos outros espaços, né? Nos últimos anos, nosso Conselho Federal nos deu atribuições como, por exemplo, jardinagem, né? A parte toda de ornamentação de cidades, ornamentação de casas. Ampliou, né? Ampliou demais, né? Toda a parte de estética hoje, o profissional biólogo também está habilitado. Então, ele fez o curso de ciências biológicas, buscou cursos de formação. Essa parte da estética, Mai, poderia detalhar melhor para nós? Isso, por exemplo, procedimentos faciais hoje, aplicação de botox. Está tão tão em evidência, né? Uhum. Harmonizações e questões voltadas à estética mesmo, né? A buscar esse rejuvenescimento, essa beleza. Hoje o profissional biólogo está habilitado a fazer isso. Claro que, assim como os demais profissionais, ele precisa buscar uma especialização, mas hoje nós temos alguns egressos que estão com suas clínicas, por exemplo, montadas e fazendo um trabalho aí de estética bem interessante nas cidades adjacentes aqui a Criciúma. Então, realmente é um profissional múltiplo, né? É verdade. Multifacetado, Multifacetado. Né? Então, às vezes, da mesma turma, eu vou ter aquele que vai se identificar mais com as plantas, com os animais, com micro-organismos, e até aqueles que vão sair, né, para estudar doenças, trabalhar com a parte de saúde e hoje também com a parte estética. Então, realmente é um profissional multi, tanto quanto a nossa graduação multi, baseado, né, que tem essa formação inicial baseada nas experiências. Bacana. E Mai, à medida que tu apresentava para nós essas questões do nosso passivo ambiental que a gente tem, é algo assim que tomou relevância tal nesses últimos tempos e com isso uma valorização muito grande também do nosso profissional. Exato. Né? Essa questão de ver o biólogo não mais, né, como antigamente tinha às vezes uma ideia, aquele profissional que não tinha tanta atuação na sociedade. Um estereótipo até, né? Isso, a coisa meio estereotipada do perfil desse profissional, mas atualmente, e com essas diversas possibilidades de atuação no mercado de trabalho, como essa profissão hoje, né, é atribuída a ela algo assim de muito valor nesses últimos anos, né? Principalmente com relação, né, às necessidades das orientações, das consultorias nas diferentes áreas, porque em tudo é meio ambiente, em tudo que se faz é meio ambiente, tudo envolve ao meio ambiente, né? Então, em todo lugar, nós estamos falando de meio ambiente, né? Como tu bem mencionaste, desde uma cozinha, em qualquer outra área, não precisa ser numa reserva ambiental. Exatamente. Né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, à medida que aparece um animalzinho numa área urbana, à medida que ocorre um desmatamento também na área urbana, tudo que implica questão ambiental está o nosso profissional. Está o profissional biólogo. Né? Está no arcabouço de atividades. Isso vem a consolidar cada vez mais a necessidade de darmos à sociedade profissionais, né? Com certeza. Para dar essa colaboração para a sociedade como um todo, tão necessitada, né? Eu acho que durante muito tempo, e quando não se tinha também a divisão do bacharelado com a licenciatura, muitos dos formados em ciências biológicas, eles saíam com a intenção de trabalhar nas escolas, né? Como professores. E que ele é uma peça-chave, porque dentro da escola é normalmente o professor de ciências e biologia aquele que está mais próximo à área da saúde, né? A área de conhecimento em que o aluno lá da escola vai aprender sobre ele mesmo, sobre seu corpo, sobre o seu funcionamento e a interação desse ser vivo com os demais. E sabe que isso é tão bacana, Mai, que eu lembro tão bem lá da minha infância, quando eu já tinha essa vamos dizer assim, né? Esse amor pela natureza já ali latente, mas a gente ainda lá no ensino fundamental, o nosso olhar está muito para o professor. Com certeza. Para aquilo que ele diz, para como ele fala, o que ele fala, né? Então,
o papel de um professor na área de ciências vai fazer total diferença no desenvolvimento daquele indivíduo ainda pequeno, Perfeito. né? Aquela semente que é plantada e que é alimentada e que é cultivada desde os primeiros tempos de um conhecimento na área das ciências, né? E eu tenho com tanto carinho todos os meus professores, né, com as suas diferentes características, mas que falavam, né, desse tipo de conhecimento que é o que a gente queria ouvir, né, e que aí a gente se consolida quando vem por um curso de graduação. Perfeito. Então é tão fantástico que esse curso ele coloca, né, à frente da educação e da pesquisa. Exato. E isso é fantástico. A pesquisa que pode ser antecipada como nos relatórios finais de impacto, né? Então ele pode tanto voltar a uma educação para o meio ambiente como, enfim, infelizmente às vezes relatórios de impactos, né? Que vêm para serem tão importantes quanto, mas quando a coisa já está meio que destruída. Então o nosso profissional ele tem um valor fantástico. Fantástico. Acho que dentro da sala de aula, dentro da escola, o professor de ciências e biologia, e claro, os demais professores, né? Mas vamos falar aqui a gente está falando desse, ciências, que é onde a gente tem noção do impacto. Ele tem o poder de encantar, né? Mas de dar respostas. Com certeza. E a criança, ela primeiro precisa ser ouvida, né? E muitas vezes a gente diz, mas eu não vou responder isso para essa criança, mas ela precisa de uma resposta. Com certeza. E é a partir muitas vezes dessas respostas que ela vai criar ou desenvolver valores, habilidades, competências que lá no futuro podem, né, fazer a construção de um ser humano com ideias mais ampliadas sobre também a sua responsabilidade enquanto cidadão. Então, nem todo mundo vai virar um biólogo, um cientista, um pesquisador, mas todos nós temos responsabilidades com o meio que habitamos. Com certeza. E eu acho que esse é um dos papéis do professor de ciências e biologia, né? Dar esse entendimento a essas crianças, a esses adolescentes. E muitas vezes nós... na outra ponta, né, trabalhando no mercado de trabalho em empresas, consultoria ambiental e tal, temos a responsabilidade não de barrar, né, um empreendimento, porque também por muito tempo se falava isso, né? Isso. Nossa, lá vem aqueles ecochatos que não querem deixar eu cortar uma árvore, né? E não é isso. Não. É olhar aquele ambiente e entender na multiplicidade daquele ambiente que existem ambientes que valem mais em pé do que o empreendimento que vai vir ali. Com certeza. Mas que existem outras áreas que esse empreendimento pode estar, né? Hoje o biólogo ele tem essa visão, como a gente comentou, do desenvolvimento sustentável. É claro que a gente precisa abertura de uma hidrelétrica, abertura de uma estação de geração de energia. Isso faz parte do desenvolvimento das nossas cidades. Mas como esse empreendimento afetará o meio? Com certeza. Né? Então, o empreendedor, ele precisa ter essa visão. E o profissional do biólogo é um dos que estará... que pode colaborar nessa com o seu conhecimento. Trazendo esse entendimento. É isso. Né? Tudo com conhecimento. Conhecimento é base, né, Mari? Base. Né? Conhecimento é base. E a profissão do biólogo, ela está ali para isso, né? Para orientar, para fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira para todos. Para todos. Né? Porque, como tu falou, a gente exercita a cidadania construindo gerações de pessoas, né? Com conhecimento daquilo que é o melhor para uma sociedade. Exato. E é isso que a gente quer, né? Uma sociedade que se transforma, uma sociedade que passa por estágios, né? Muitas vezes eu digo ali no museu que muitas coisas são feitas pela falta de conhecimento das pessoas. Com certeza. E que muitas pessoas, no afã de ajudar, às vezes, um animal, ele, pela falta de conhecimento, ele pode até estar atrapalhando. Né? Então, é ali que faz a diferença o teu conhecimento para que esse curso se propõe. Te dá subsídios para poder
participar, né, de diferentes equipes que trabalham nas diferentes áreas ambientais, nas escolas, todos imbuídos por uma causa de um viver melhor. Até porque a biologia, ela traz na sua essência a palavra vida. Perfeito. Né? E o respeito a todas essas formas, né? Todas as formas de vida. E isso que é lindo e é isso que é um curso mágico, porque nos ensina a viver melhor e sim, saber a importância da vida. Agora, Mai, tu falasses uma coisa que é legal, né? A experiência que o curso já tem, porque ele tem quase a idade da universidade. Exato. Né? Agora, então, diz para nós, pelo menos umas cinco, vamos dizer assim, 5 coisas que o curso oferece que as pessoas podem dizer assim, não tem como não ser bom esse curso. Não tem mesmo. Então, acho que a gente pode começar falando, né, do top 5 do nosso curso, que é a estrutura da nossa universidade, né? Nós temos uma universidade que conta com laboratórios, com equipamentos de ponta, e os alunos, desde a primeira fase, estão nesses espaços. Então, vão aprender a manusear um microscópio, um estereoscópio, os equipamentos de laboratório, fazer, né, testes, reações. E olha que são super equipados, hein, Mai? Super equipados, e não falta, né? Eu entro nesses laboratórios, pessoal, eu lembro da época do meu curso, lá atrás, que a gente formava filas indianas para ter acesso a uma lupa, a um microscópio. E a gente era tão feliz quando conseguia ver um paramécio, uma euglena. E hoje, né, muito mais a oferta, o equipamento, as mesas, é algo assim que nos encanta. E né? Tudo é muito bem preparado, né? Então, o aluno chega, já conta com a equipe do laboratório, que deixou aquele ambiente pronto para ele estar ali tendo uma experiência, uma formação, né, de ponta mesmo. Então, com certeza, a estrutura dos laboratórios é impecável. É impecável. E aí, claro, ela se relaciona com as estruturas dos laboratórios mais específicos dentro do curso, que são os grupos de pesquisa, Museu de Zoologia, Herbário, um laboratório de ensino de ciências. Então, nós temos muitos parceiros. Uma biblioteca, né? Uma biblioteca enorme, né? Hoje, com acesso físico e virtual de extrema qualidade, livros de ponta, renovados a cada semestre. O nosso curso é presencial, né? É bom citar isso para os nossos ouvintes, né, O nosso curso é presencial. Claro que ele conta com auxílios, né, digitais. Então, a gente tem a biblioteca digital, a gente tem o nosso sistema acadêmico, onde o aluno consegue interagir com o professor ao longo da semana de maneira digital, mas os 2 cursos, as 2 habilitações são presenciais. Acho que é importante ressaltar também outra coisa que encanta quando a gente faz, né, que são as aulas práticas e as saídas a campo. Isso é verdade. Né? Então, quando a Unesc lançou a graduação multi, a questão da experiência, né, do aprendizado por experiências, a gente já falava, o curso de Ciências Biológicas sempre foi multi, porque pelo menos uma vez por semestre esse aluno vai estar a campo, seja no ambiente natural, fazendo as coletas, aprendendo sobre aqueles seres vivos, numa visita técnica em um espaço, né, visitando áreas que vão contribuir com a formação dele. Então, as saídas técnicas, as visitas técnicas é o ponto alto, né, um dos nossos pontos altos. Penso também que a nossa equipe de professores, né, o nosso corpo docente, que conta aí hoje com mestres, doutores. Um percentual muito grande, alto, né? Hoje todos os nossos professores são pelo menos mestres e doutores, né? Pelo menos com mestres. Um número muito grande de doutores, muitos ligados aos cursos de pós-graduação. Então, conseguem trazer essa pesquisa que está acontecendo lá na pós-graduação, atualizada para dentro da sala de aula. Penso que a gente também pode falar da multiplicidade dos nossos estudantes como um ponto de convergência e alto para o curso, porque na sala a gente vai ter tantas pessoas diferentes, com tantos olhares diferentes, que enriquecem, né? Enriquecem o debate, enriquecem a formação um dos outros.
E eu penso que um último ponto para destacar, dentre todos os que a gente tem, seria a iniciação científica e pedagógica. Então, a Unesc, né, ela conta com uma série de bolsas de iniciação científica, então esse aluno, nas suas primeiras fases, já pode estar participando de grupos de pesquisa, desenvolvendo aquelas atividades às quais ele tem mais interesse, né, nas mais diversas faces da biologia, e os licenciados também, né, com os programas de iniciação à docência, de residência pedagógica, reforçam essa importância da profissão docente. Perfeito. Né, de ser, realmente, ter orgulho e ter capacitação técnica para ser professor. Perfeito. Mai, a universidade ela é fantástica também no que se refere ao depois, o day after. Com certeza. Né? Quando eu lembro bem, quando eu estava finalizando o meu curso, e agora, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Naquela época, nós não tínhamos essa disponibilidade de cursos, ainda se fazia fora da cidade. Sim. E hoje a universidade, ela já pode encaminhar os nossos alunos para cursos de especialização como da biologia marinha, para cursos de mestrado de educação, em ciências ambientais, não é isso, Mai? Ciências da saúde. A gente hoje tem, né, os próprios cursos de pós-graduação estricto e lato sensu que vão trabalhar com a parte de educação, a parte de análises clínicas, a própria parte de estética. Então, hoje, dentro da Unesc, é como a professora Morgana trouxe, ele sai com o seu diploma de curso de graduação, mas aqui mesmo ele já tem a possibilidade, né? Um rol enorme de possibilidades de se aprimorar, né? De se aprofundar tanto na área acadêmica, nos mestrados e doutorados, ou em formações de prazo um pouco mais curto, mas que vão dar para ele especializações para atuação no mercado de trabalho. Fantástico isso, né, Mai? Acho que nós vamos voltar para fazer o curso, professora. O que a professora acha? Com certeza. E olha, falando nisso, eu tenho tanto orgulho, gente, porque a Mai, ela foi minha aluna. E eu vejo todo esse potencial, todo esse encanto e toda a capacidade hoje coordenando esse curso, né, do qual eu já fiz parte como aluna, agora ainda como professora. Exato. É assim, a gente não cabe de tanta felicidade em ver, né, os nossos alunos assumindo, vamos dizer assim, posições tão relevantes, né, dentro da universidade e fazendo tão bem, né, aquilo que tanto gostam. Eu acho que outra coisa muito legal no curso é essa diversidade de gerações. Bacana isso, né? Também, a gente tem Mai? muitos professores hoje que já foram alunos, são egressos do curso. Então, é um prazer enorme poder comungar com pessoas que já são biólogos há mais tempo, que já vivenciaram outras experiências, porque às vezes na urgência do dia a dia, a gente que ou está muito no início da carreira precisa de alguém que segure a nossa mão. Com certeza. E diga, olha, esse caminho isso é bacana, não é né, tão Mai? legal. E eu acho que aqui a gente tem esses diversos olhares. E é tão bacana, Mai, porque, olha, nós estamos com algumas gerações, né? Sim. Eu esbarro com professores que foram meus da minha época, o que me enche de alegria, né? Ao mesmo tempo, eu esbarro também com alunos. Então, essa, vamos dizer assim, essa intercomunicação das gerações, isso é fantástico que uma universidade preserve esse valor, né? Esse valor que é a experiência daquele que já passou e o que ele pode contribuir, né? Ainda com as novas gerações de profissionais que estão entrando. Isso é muito bacana, É que né? o conhecimento não tem idade, né? É verdade. Então, quando a gente senta, né, numa roda de professores do curso, junto com os acadêmicos, flui muito fácil a conversa, a troca de experiências, porque todos têm o mesmo fundamento, né? Todos querem a mesma coisa. Então, cada um com as suas experiências, dos lugares que passaram, dos lugares que ocupam, conseguem auxiliar o outro a se desenvolver. Né? A gente é muito interessante que a gente não vê uma competição. Não.
né? São somas, né? São somas. Às vezes a gente, nossa, aqueles dois colegas trabalham com botânica, ou com zoologia, ou com micro, em áreas parecidas, mas um não está tentando competir com o outro, ele está tentando auxiliar, precisa de uma ajuda para ir para campo, precisa de uma ajuda em laboratório. Isso é muito bom. E eu acho que isso forma também um pouco... É um aprendizado, né? Do profissional, do caráter desse profissional. Porque antes de tudo, de estar a parte técnica, está o ser humano. Com certeza. Né? E ele vai fazer a diferença no mercado de trabalho. E é isso que a universidade tanto preza também, né? Que a gente coloque dentro da sociedade profissionais capacitados, mas principalmente pessoas humanizadas, né? Isso é muito bacana. E o curso vem muito dentro dessa vanguarda. Muito, né? Muito. Olha, Maia, é sempre um grande prazer conversar contigo. Eu que agradeço. Sabe a minha admiração por ti. Igualmente, e eu deixo aqui, nos últimos instantes desse podcast, uma mensagem que tu possa passar para as pessoas que tenham essa curiosidade de vir até a universidade, conhecer um pouco mais o curso, né? Como autoridade que tu tens, como coordenadora, né? Te deixo à vontade para passar um recadinho para nossas pessoas que estão ainda em dúvida, né? Então, professora, acho que primeiro que a gente pode dizer é que a Unesc é para todos. Perfeito. Né? Então, se você está aí nos ouvindo, nos vendo e tem alguma dúvida do seu potencial em estar aqui dentro, venha. Né? Aqui nós temos um mar de opções, perfeito, de oportunidades para você construir a sua trajetória, né? E que permaneça e construa aquilo que você tem de melhor e desenvolva aqui dentro esse percurso que vai além do percurso formativo. Para aqueles que são os curiosos aí de plantão, nós convidamos para que venha conhecer o curso de Ciências Biológicas. Experimente. A gente tem aulas experimentais que você pode vir passar um dia, né, conosco durante uma disciplina, conversar com os alunos, conversar com os professores. A gente está sempre ali na coordenação, ficamos aqui no bloco do Museu de Zoologia. A gente brinca agora, professora Morgana, que fica todo mundo assim, mas onde que é? Eu falei, gente, vocês sabem onde está o Dino? A gente fica pertinho no dinossauro. Então o dinossauro é o nosso ponto de referência agora. Ótimo. E o Dino, todo mundo sabe onde fica, né? É verdade. Então vem aqui pertinho do Dino, vem conhecer a gente. Vamos conversar sobre quais são as suas expectativas, né? Porque é muito isso. Acho que hoje numa escolha profissional, num mundo, né, em que a gente fala que a gente às vezes vai passar por 4, 5 profissões diferentes ao longo da vida, entender que naquele período a tua expectativa é a X, a expectativa é a Y, é entender se esse curso vai estar, né, preparado para contribuir com essa sua formação. E não tem nada melhor do que conversar. É verdade. Né? Estar mais olhar próximo. no olho, é né? Poder estar interagindo. E se você tem esse sonho de ser um biólogo, de ser uma bióloga, de contribuir para uma formação de uma sociedade onde a ciência predomine, onde a gente tenha mais empatia, mais cuidado e mais respeito para todas as formas de vida, seu lugar é aqui no curso de Ciências Biológicas da Unesc. E eu concordo plenamente com tudo que tu disseste, minha querida Mai. Então, querido, agradeço a tua presença, né? E te aguardamos para o nosso próximo podcast. Um grande beijo a vocês. Obrigada, Mai. Obrigada. É sempre um grande prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui participando dessas ações tão significativas e que vão ajudar tantas pessoas, né? Que podem a qualquer momento estar nos ouvindo e estar nos assistindo. É verdade. Fica aqui o convite para você. Venha à universidade e conheça mais sobre esse curso que é o meu de coração, o de Ciências Biológicas. Um beijo.